Aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Tudo bem com vocês? Que bom ter você aqui nesta noite. Amém? Você sabia que você é muito importante para nós e também para o Senhor Jesus, mais ainda? Amém? Vamos abrir a palavra de Deus nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 14. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. Todos encontraram? Então vamos ler a palavra do Senhor nessa sexta-feira abençoada. Diz assim a palavra de Deus: naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o manietado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse. E mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegando os seus discípulos, e levaram o corpo e o sepultaram, e foram e anunciá-lo a Jesus. Amém, meus irmãos? Somente até aí. Vamos nos assentar e vamos meditar na palavra de Deus e que o Senhor venha falar muito mais com você aí. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa noite nós apresentamos diante do Senhor essa palavra e pedimos, meu Deus, que o Senhor venha falar ao coração de cada um de nós. Venha nos ensinar a Tua palavra nessa noite. Cubra, meu Deus, as nossas mentes, os nossos corações, nossa alma. Senhor, cubra com o sangue de Jesus, meu Deus. Joga por terra agora toda a amarração, lança por terra todos os poderes das trevas, libera os Teus anjos neste lugar, guerreando a nosso favor, meu Deus. Libera anjos, arcanjos, querubins e serafins a nosso favor, meu Deus. Libera a Tua unção de cura, a Tua unção de fortalecimento, de renovação, de libertação nessa noite. Venha curar e venha libertar, venha tocar sobre o Teu povo que espera em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. E vamos aplaudir o Senhor nessa noite? Glórias a Deus. É muito bom estar com você nessa sexta-feira chuvosa, abençoada, para falarmos da palavra de Deus. Amém, meu irmão? E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 14, nós vemos lá na palavra de Deus, a palavra de Deus nos mostrar que naquele tempo quando Jesus estava a executar o seu ministério aqui na terra, naquele tempo que Jesus estava aqui entre os homens curando, eu quero dizer para você, nessa noite, que Jesus continua
a fazer isso que ele fazia. Jesus, ele continua a fazer o que ele fazia naquele tempo. Quando a Bíblia diz naquele tempo Jesus operou tais coisas, ele opera também hoje. Sabe por quê, meu irmão? Sabe por quê que eu digo e afirmo isso? Porque a palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a prova que eu tenho, essa é a prova que você tem, que Jesus continua a fazer o que ele fazia. E a palavra de Deus diz, naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Quando Herodes ouve a fama de Jesus, ele vai até seus criados e faz a seguinte pergunta: este é João Batista? Ressuscitou dos mortos e por isso opera essas maravilhas dele? A palavra de Deus diz que a fama de Jesus estava correndo por todos os lugares. A fama de Jesus estava tão grande naquele momento, embora meu irmão Jesus não buscasse fama como os homens buscam, né? Eu quero falar com você um pouco a respeito de fama hoje e de tantas coisas que as pessoas hoje fazem para terem fama, tantas coisas que as pessoas hoje fazem para serem visualizadas. Meu irmão, é tanta coisa que tem gente até morrendo. Isso você sabe bem, nós vamos comentar um pouco sobre isso nessa noite. Então a fama de Jesus, ela estava correndo por muitos lugares. Mas Jesus não queria essa fama que o homem quer, não é esse tipo de fama que Jesus quer. O que Jesus quer, meu irmão, de mim, de você, é que nós venhamos a conhecer Ele como Senhor e Salvador, entregar a vida para Ele e deixar Ele mudar a nossa história. O que Jesus quer de mim e de você é trazer a salvação para a nossa vida. Foi para isso que Ele veio. Jesus veio para que nenhum de nós venha perecer. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é o que Jesus quer. Então Jesus não quer fama como os homens querem. Jesus não quer aparecer como os homens querem aparecer. Jesus quer ser conhecido como Senhor e Salvador. Jesus quer mudar a nossa vida. Jesus quer nos dar salvação. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que naquele tempo, ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. Que fama é essa, meu irmão? Que fama é essa de Jesus que Herodes ouviu? Os milagres, as curas, as libertações que estavam acontecendo. Herodes ficou sabendo disso. Herodes ficou sabendo desta fama de Jesus. Dos milagres, dos sinais, das coisas que aconteciam e todo mundo ficava sabendo. Embora Jesus Cristo, muitas vezes, Ele curou e libertou pessoas e falou assim, ó, a ninguém dizeis. Embora Jesus muitas vezes falava para não contar, a fama ainda corria. Um exemplo disso é quando Jesus curou a filha de Jairo, o principal da sinagoga, quando ele chega na casa de Jairo, e a filha dele estava morta, e Jesus fala assim para eles, por que vocês estão chorando? A menina não está morta, apenas dorme. E naqueles momentos a Bíblia diz que Jesus fala assim, e tendo-os feito sair, lá em Marcos capítulo 5, versículo 40, a Bíblia vai falar assim, que e riam dele, porém ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, os 3 discípulos, e entrou onde a menina estava deitada. E ali Jesus opera um milagre. Ele opera um milagre, ressuscita aquela menina, e no versículo seguinte ele manda dar à menina de comer,
E no versículo seguinte, ele vai dizer assim, a ninguém, e mandou expressamente que ninguém soubesse. Olha para você ver. Jesus fez o milagre e ordenou que ninguém soubesse. Mas mesmo assim a fama de Jesus corria. Mas ele não queria essa fama que os homens buscam. Não é isso que Jesus queria. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, ela nos dá um exemplo do que Jesus fazia. Ela nos dá um exemplo do modo de vida de Jesus Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5, a Bíblia ela nos aconselha, ela diz assim, de sorte que haja em vós mesmos, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas que sentimento é esse? Que sendo em forma de Deus, não usou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, e fazendo a semelhança de homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre, dos que estão no céu, na terra e embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Geralmente as pessoas querem o final, mas não querem o começo. Né? Muitos querem esse final, muitos querem essa glória que Jesus recebeu, mas não querem a cruz que Jesus passou. No mundo também é assim, meu irmão. Todas as coisas que nós precisamos, existem dois caminhos para nós conseguirmos elas. Existe um caminho com cruz e um caminho sem cruz. Porém, um caminho sem a cruz, meu irmão, é um caminho errado. E é um caminho oferecido por Satanás. Todas as vezes que você faz as coisas da forma errada, você está buscando um caminho sem cruz. Você está querendo a glória sem passar pela cruz. O ladrão, por exemplo, ele quer obter um bem, ele quer ter um bem, ele quer esse bem aqui para ele, mas ele não quer trabalhar para conseguir esse bem. Ele quer vir pegar e levar, ele quer a glória, ele quer receber aqui, mas não quer a cruz, o suor para trabalhar, para conseguir o dinheiro para comprar. Então, todas as coisas erradas, todas as coisas ilícitas, aquele político corrupto que vai e aproveita de uma situação e tira dinheiro que ele ia ganhar 10 anos trabalhando, ele fez uma jogada ali e conseguiu. Coroa sem cruz. Tinha que ter passado pela cruz. Então não é abençoado por Deus. Porque desde que o homem pecou, meu irmão, desde que o homem pecou, Deus ele deu uma ordem para mim e para você, que nós temos que conseguir as coisas com suor. Quando as coisas são conseguidas com esse suor aqui que sai do meu rosto, que sai do seu rosto, elas são purificadas. Mas quando nós recebemos as coisas no jeitinho, né? Naquele jeitinho errado, não passou pelo suor. Você está me entendendo? Quem está comigo aqui nessa noite? Glória a Deus. Você está me entendendo? Esse é o exemplo de Jesus. Esse foi o exemplo de Jesus para nós. Nós precisamos de muitas coisas, mas precisamos passar pela cruz. Porque foi assim que Deus determinou. Você vai ter que lavrar a terra para você comer. Entendeu? Então, nós não podemos receber as coisas erradamente. Temos que receber da forma correta, lutando por elas. É claro, meu irmão, que existem as exceções. Meu pai trabalhou, deixou para mim, isso aí é legal. Eu não estou falando dessa forma, você está me entendendo. Eu estou falando de conseguir as coisas de uma forma errada. Você está me entendendo nessa noite, certo, meu irmão? Amém, meu irmão?
Glórias a Deus. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e fez uma pergunta para os seus criados: esse é João Batista, ele ressuscitou dos mortos e essas maravilhas estão se operando nele? Que pergunta interessante, né? Será que ele ressuscitou dos mortos e essas maravilhas estão operando nele? Olha a pergunta. Meu irmão, naquela época, existia um tipo de crença, não de todos, mas de alguns, que se alguém ressuscitasse dos mortos, iria operar maravilhas. Mas não era João Batista que tinha ressuscitado dos mortos, era Jesus Cristo que ia ainda ressuscitar dos mortos, que fazia os sinais vivo aqui na terra conosco, e continua fazendo os sinais vivo lá no céu, porque ele não morreu, meu irmão. Era para você ter batido palma, meu irmão. Era para você ter glorificado o Senhor. Numa oportunidade dessa, glorificar o Senhor. Mas espera aí, João Batista ressuscitou dos mortos? Não, é Jesus Cristo. Ele não ressuscitou ainda, mas vai ressuscitar. Ele faz os milagres agora e depois que ele ir para a cruz, que ele morrer e que ressuscitar, vai continuar fazendo os mesmos milagres. Ele fazia os milagres no tempo de Herodes e continua fazendo hoje os mesmos milagres. É Jesus Cristo o mesmo. É Jesus o mesmo. Então existia naquela época, não de muitos, mas de poucas pessoas, uma certa crendice de que se a pessoa ressuscitasse dos mortos, operaria milagres, faria sinais. Você sabe de onde que eu tiro essa visão? Daquele relato que Jesus contou sobre Lázaro, o mendigo, e sobre aquele homem rico. Quando os dois morrem, cada um vai para um caminho diferente. E aí o homem rico, lá no inferno, ele grita lá do Hades, quando ele vê Abraão e Lázaro lá no seu seio. Eu quero dizer para você nessa noite que aquele homem não foi para o inferno, não foi porque ele era rico. Ser rico não é pecado. Pecado é você não saber lidar com a riqueza, aí vai gerar o pecado. E ser pobre também não vai te levar para o céu. No inferno tem muito pobre, isso eu te garanto. Então o que leva para o céu é a obediência a Jesus Cristo. Não é ser rico, nem ser pobre. Mas o que é rico tem que tomar muito cuidado. Também o que é pobre, porque todos os dois podem ir para o inferno. Então o que acontece? Lá no Hades, aquele homem, ele vê Abraão e Lázaro lá no seu seio. Então ele grita: Pai Abraão, mande a Lázaro que volte e pregue para os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos que vivem a mesma vida que eu vivia, longe de Jesus, longe de Deus, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aquele homem no sofrimento, ele lembra da sua família. Interessante que a pessoa no inferno, ele tem a consciência daqui, meu irmão. Ele tem a consciência daqui, ele lembra das coisas. Lá no inferno, ele lembrou dos irmãos dele, que estavam no mesmo caminho dele. Ele falou: vocês morreram, vem para cá. Eu tenho que pelo menos mandar um recado para eles, mas vou te falar uma coisa, caiu no inferno, não tem mais jeito não. Não tem mais jeito. Ele grita: Pai Abraão, mande Lázaro, porque eu tenho 5 irmãos para que não venham para cá. Aí Abraão fala assim para ele: meu filho, eles têm Moisés, eles têm os profetas, eles têm os pregadores, eles têm a palavra sendo pregada dia e noite. Aí ele fala assim: não, pai Abraão, mas se alguém ressuscitar dos mortos, eles vão crer. Então aquele homem tinha na sua mente que se alguém ressuscitasse dos mortos, eles iriam crer. Então havia essa crença que se alguém ressuscitasse dos mortos, poderia operar maravilhas. Por isso, Herodes faz a pergunta: este é João Batista que ressuscitou dos mortos? E por isso essas maravilhas estão se operando? Porque existia essa crença na época. Igual existe muitas crenças no nosso meio, no nosso mundo, não no nosso meio, no nosso mundo, das pessoas que não conhecem a palavra de Deus.
Mas a palavra de Deus é a verdade. Ela, quando nós conhecemos a palavra de Deus, ela quebra isso de dentro de nós. Ela nos limpa dessas crendices populares, dessas coisas que não são realidade. Quando eu conheci a palavra de Deus, eu fui limpo de muita coisa da religiosidade que os meus pais carregavam e transferiram para mim. E aí, ao conhecer a palavra de Deus, eu fui liberto dessas coisas. Como está escrito em João capítulo 8, versículo 32. Conhecereis a verdade e... Glória a Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela passa como uma borracha, tirando essas coisas de dentro de nós. E nós nos tornamos libertos. Porque esta é a verdade. Herodes perguntou para Jesus Cristo sobre a verdade. Jesus Cristo, quando Herodes falou com Jesus assim, tu és um rei. Antes de crucificar Jesus, antes de mandar Jesus para a cruz, ele fez essa pergunta, tu és um rei? Jesus falou assim, eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Jesus veio dar testemunho da verdade e jogar por terra toda essa crendice popular, todas essas coisas que vêm desde a época da Babilônia, estão por aí. Conhecer a verdade de Jesus Cristo nos liberta. Pois se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não pode um homem conhecer Jesus e ter Jesus em sua vida e ser escravo, meu irmão. Só se ele quiser. Você pode ter qualquer tipo de pecado na sua vida. Mas a partir do momento que eu conheço Jesus, eu permaneço naquele pecado se eu quiser. Porque Cristo liberta. Cristo, Ele liberta. É só se você quiser permanecer lá, que você conhece a verdade, não tem como mais você ficar lá. Conhecendo a verdade, meu irmão, não dá para permanecer mais no erro. Não tem como. Não tem como. É mudança. Só se você não quiser. Jesus só não muda a vida, sabe de quem? Daquele que não quer que ele mude. Porque ele te dá liberdade, livre-arbítrio. Deus nunca vai invadir a nossa privacidade, Deus nunca vai invadir a nossa vida, Deus nunca vai invadir o seu eu. É você que abre a porta para ele. É você que tem que convidar. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei com ele, cearei e ele comigo. Você quer cear com o Senhor? Quem quer cear com o Senhor? Abra a porta. Abra a porta, eu sei que a porta do seu coração já está aberta e você já está ceando todos os dias com o Senhor. Lembra quando você almoça e você agradece a Deus? Ele está ali ceando com você. Aqui, na ceia aqui também, abre a porta. Se você não abriu ainda, abra a porta que Jesus está batendo nessa noite, meu irmão. Então existia essa crendice naquela época. Por isso, Herodes faz a pergunta, este é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isto estas maravilhas se operam nele. Meu irmão, eu noto que não é a primeira vez, não é a primeira passagem bíblica que eu leio, que eu vejo pessoas confundirem Jesus com João Batista. Não é a primeira vez. Quando Jesus está indo para os lados de Cesareia de Filipe ou Filipo, Jesus ele para no meio do caminho e faz uma pergunta para os discípulos. Ele diz assim, quem está dizendo o povo ser o Filho do Homem? Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos. Jesus queria saber se o povo conhecia ou não o conhecia. Se o povo sabia quem era o Salvador ou se o povo não sabia. E a resposta de Jesus, para Jesus, você sabe qual que os discípulos responderam? Eles disseram, olha, Senhor Jesus, uns estão dizendo ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Essa foi a resposta que os discípulos deram para ele.
O primeiro nome citado aqui pelos discípulos, eles falaram assim, uns disseram ser João Batista. Olha para você ver. Por quê, meu irmão? Será que na vida de João Batista havia alguma semelhança com Cristo? Será que nos atos de João Batista havia alguma semelhança de Jesus para as pessoas chegarem ao ponto de imaginar ser ele o Cristo, ser ele o Filho do Homem? Será que na vida de João Batista, nos atos dele, tinha coisas que lembravam Jesus? E nós, meu irmão, se as pessoas olharem para nós, será que alguma coisa em nós vai lembrar Jesus? Será que algum ato nosso lembra Jesus? Será que o nosso falar lembra Jesus Cristo em alguma coisa? Será que a forma como eu trato a minha mãe? Será que a forma como eu trato a minha esposa? Será que a forma como eu trato os meus filhos está lembrando Jesus, meu irmão? Eu tenho que pensar nisso. Será que a forma como eu trato o meu pai lembra Jesus Cristo? Será que eu sou uma pessoa respeitadora como Jesus era? Ou eu sou uma pessoa ignorante com as pessoas? Será que eu sei conversar e tratar as pessoas como Jesus tratava? Será que eu trato as pessoas de igual modo, ou eu trato certas pessoas privilegiadas de um modo melhor e os pequeninos de uma forma pior? Ou eu faço como Jesus Cristo, que tratava todos de igual modo? Será que eu tenho respeitado a dignidade da pessoa humana, sem olhar se ela tem bens, sem olhar se ela tem posição, ou se ela é, como o mundo diz, um João ninguém, ou um Zé ninguém, ou um ninguém, ou diversos nomes que o mundo usa aí para desclassificar as pessoas? Eu não quero falar os vários nomes aqui. Um Aires ninguém, vou falar assim, usar o meu, né? Vou usar o nome dos outros, não. Já errei aqui em usar o nome do outro. Será que as pessoas, será que nós temos agido dessa forma? Ou será que nós temos agido como o mundo lá fora age? Será que as pessoas lá fora veem alguma coisa que viram em Jesus Cristo em mim, meu irmão? Eu tenho que pensar nisso, eu preciso pensar nisso, você precisa pensar nisso, porque isso, meu irmão, vai bater diretamente nos meus atos, no meu modo de viver, no meu modo de ser. Quando eu partir dessa vida, o que eu vou levar? Aí é que está. Esses atos, onde eu imitar Jesus, eu levo. Onde eu não imitar Jesus, eu não levo, meu irmão. Aí é que está. Quem sou eu diante de Jesus Cristo? Quem é você diante de Jesus Cristo? Quem são os meus atos diante dos atos de Jesus? E como são os seus diante dos atos de Jesus? Você sabia, meu irmão, que as pessoas, elas nos admiram caladas, mas elas nos criticam em voz alta. Você sabia disso? Você sabia que tem muitas pessoas que admiram você, mas não falam nada? Porque as pessoas são assim. E dificilmente alguém vai falar assim, mas você fez algo bom ali, você é uma pessoa tão boa, você é assim, você é assim. Dificilmente as pessoas chegam para nós. Isso elas guardam em segredo para elas. Mas quando nós erramos, apontam um dedo em voz alta. É assim que funciona. É assim que funciona, meu irmão. Uma certa vez, o profeta Eliseu, ele estava passando lá para os lados da cidade de Sunem. E aí ele passou em frente à casa de uma mulher sunamita. E a mulher, eu imagino, que de longe ela estava olhando ele e admirando o homem de Deus. Ela chegou para o marido dela depois e falou assim, olha, ali vai um santo homem de Deus. Sabe o que nós devemos fazer? Vamos fazer uma casa, vamos construir um quarto aqui, para que ele,
quando vier para esses lados, ele venha repousar próximo de nós? Você vê que as pessoas querem próximas delas pessoas de Deus, pessoas boas. Meu irmão, quem afasta as pessoas de nós somos nós mesmos. Muitas vezes com os nossos atos, muitas vezes com a nossa ansiedade, muitas vezes com a nossa ignorância, muitas vezes com a nossa falta de paciência. Temos que parar e pensar o que vamos levar dessa vida. Letícia, 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Isso aí. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado. Você é observado. Você acha que você não é observado? Você acha que eu não sou observado? Pelos homens e pelo céu. O exército do céu, o céu inteiro nos observa também. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Você sabia que as pessoas querem as pessoas que são próximas de Deus, próximo delas? Ninguém quer ficar próximo de uma pessoa ruim, uma pessoa ignorante. As pessoas que são ignorantes, que tratam aos outros mal, elas ficam sozinhas. Elas vão acabando ficando sozinhas. Porque todo mundo quer ficar perto de alguém agradável. Quem é que gosta de tomar pancada aqui? Quem é que gosta de tomar pancada aqui? Levanta a mão. Quem é que gosta de carinho aqui? Levanta a mão. Quem é que gosta de ser bem tratado aqui? Quem é que gosta de ser elogiado aqui? Como é que a gente vai ficar perto de uma pessoa que só dá pancada? A pessoa só abre a boca para ferir os outros. Tem gente assim. Olha essa mulher, olha. Façamos, pois, um pequeno quarto junto ao muro ali na casa dela, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que sempre que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Então eu quero o homem de Deus perto de mim. Eu quero essa pessoa boa perto de mim. Eu quero essa pessoa boa perto de mim. Por que as pessoas querem Jesus próximo dela? Porque Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus é bom. Então, meu irmão, o que de Jesus está refletindo em mim para os outros? Quais os atos que reflete para os outros e lembra Jesus Cristo? João Batista lembrou Jesus. O profeta Eliseu lembrou Jesus, um santo homem de Deus. Imagina você passando na rua, meu irmão, e uma pessoa lá na janela do apartamento olhando para você e falando ali vai uma santa mulher de Deus, ó. Ali vai um santo homem de Deus. Porque, meu irmão, você sabe quando que nós conhecemos realmente as pessoas? Quando nós convivemos com elas. Você tem que conviver com a pessoa para conhecer. Nós não conhecemos as pessoas de longe. Entendeu? E aí, quando nós conhecemos as pessoas de Deus, nós vemos que elas dá vontade de ficar próximo delas. Dá vontade de estar próximo dela. Porque uma pessoa de Deus, meu irmão, sempre ela está pronta ali para te ajudar. São pessoas que você pode realmente contar com elas. Além de ser pessoas agradáveis. Vejo que este que passa por nós é um santo homem de Deus. Vamos fazer algo para ele ficar aqui perto de nós? Vamos trazê-lo para mais perto de nós? Olha a intenção dessa mulher. E este é João Batista,
ressuscitou dos mortos e por isso opera essas maravilhas nele. Então Herodes, ao ouvir sobre os milagres, lembrou de João. Os discípulos, ao serem interrogados por Jesus, responderam que, ao perguntar para o povo quem era o Filho do Homem, lembraram também de João, porque tinha algo de bom na vida de João, tinha algo que lembrava Jesus, e isso eu preciso ter em mim, meu irmão. Isso eu preciso ter em mim, isso você precisa ter em você, algo que lembre Jesus Cristo. Versículo 3, porque Herodes o tinha prendido a João e tinha o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. A palavra de Deus diz que João Batista, ele foi preso por denunciar o pecado. João Batista falou a verdade, mostrou o pecado. Meu irmão, denunciar o pecado de alguém grande como Herodes não é fácil. Precisa ter muita coragem para denunciar alguém como Herodes. Mas João, ele confiava em Deus. E sabia que acima de Herodes existia o Deus Todo-Poderoso, aquele que dá a vida eterna. E ainda que João perdeu a sua vida nesse mundo, ele ganhou a vida eterna em Jesus Cristo, ele ganhou a vida eterna em Deus, porque esperava em Deus e era um homem de Deus. João Batista, ele denunciou o pecado. E nós também temos que denunciar o pecado, meu irmão. E sabe qual uma das melhores maneiras de nós denunciarmos o pecado? É através da nossa obediência a Deus. É uma grande maneira, é uma boa maneira de denunciar o pecado, é através da nossa obediência. Porque a nossa obediência vai refletir nos erros das pessoas. Elas virão a nossa obediência e vão comparar com o erro delas. Então a obediência vai refletir no erro e vai trazer para eles, vai mostrar para eles o modelo certo que é a obediência a Deus. Porque no lugar onde tem diversas pessoas desobedientes, mas tem um ali que é obediente a Deus, ele é respeitado. A obediência a Deus nos torna respeitados. E a obediência a Deus é como um espelho para as pessoas, para elas colocarem os seus atos ali também naquilo que aquela pessoa faz. Porque diante de situações, muitas pessoas pensam, o que fulano faria nessa situação? Quando a pessoa é respeitada e obediente a Deus. A palavra de Deus diz que Herodes, ele queria matar João, mas ele temia o povo, porque tinha João como profeta, então João era respeitado diante do povo. Ele era respeitado pela sua obediência a Deus. Isso trazia respeito. Isso era algo que refletia nos atos das pessoas. E muitos iam até João para serem batizados, porque viam a sua conduta. A sua conduta atraía as pessoas ali no Jordão para serem batizados. Porque se João Batista não fosse um homem de Deus, as pessoas não iriam até ele para serem batizados. Eles iam porque viam em João um homem de Deus, um homem respeitado pelo povo, porque tinha o quê? A obediência que gera esse respeito. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou a Herodes. Pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem que levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciar a Jesus Cristo. Meu irmão,
uma coisa muito interessante aqui na morte de João Batista, é que uma dança sensual foi parte da causa da morte de João Batista, uma dança sensual. E eu quero falar um pouco sobre a sensualidade, porque a sensualidade, ela contribuiu para a morte de João Batista. E nos nossos dias, a sensualidade, ela tem sido uma arma usada por Satanás para destruir vidas. Quando nós falamos em sensualidade, geralmente a mente das pessoas lembram só da mulher. Não, mas o homem também está incluso. O homem não está por fora. Então, meu irmão, a sensualidade, muitas vezes, ela tem sido usada de uma forma errada. A sensualidade, ela pode ser usada de uma maneira correta entre uma esposa e um marido, entre o marido e a esposa, dentro do quarto, os dois. Pode ser usada, mas fora do ambiente do casamento, ela é perigosa. Porque assim como essa dança sensual contribuiu para a morte de João, assim também no mundo a sensualidade tem contribuído para separações, a sensualidade tem contribuído para a briga de casais, a sensualidade tem contribuído para a destruição de famílias, muitas vezes. Então, é algo que nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado, porque o nosso corpo, ele deve refletir a glória de Deus. É uma maravilha quando o nosso corpo reflete a glória de Deus. Então, temos que vigiar nessa questão, tanto nós homens como mulheres, temos que estar cientes disso, sóbrios, temos que estar sóbrios nessa questão. Uma dança sensual, onde se mostra o corpo, seduziu o Herodes. O Herodes ficou seduzido com aquela dança, ficou babando com aquela dança, que chegou e falou uma loucura. Ele falou uma loucura para aquela mulher, e falou para ela assim: você pode me pedir até a metade do meu reino. Ele ficou seduzido pela sensualidade. E então ali aquele homem faz uma promessa sem pensar, aquele homem age sem pensar. Meus irmãos, nossos atos, eles têm que ser pensados. Nós precisamos planejar as coisas, planejar aquilo que iremos fazer. Temos que pensar antes de fazer as coisas, pensar também antes de falar. Temos que filtrar. Imagine que nem tudo aquilo que vem no nosso coração, que vem na nossa mente, nós podemos soltar. Precisamos filtrar aquilo que realmente é bom, aquilo que realmente é necessário, aquilo que realmente edifica e assim permitir sair pela nossa boca. Eu conhecia um homem que tudo que vinha na mente dele, ele soltava. Então ele falava muita coisa, coisas terríveis ele falava. Ele não tinha freio, como se diz no popular, ele não tinha freio na boca, o que vinha na mente, o que fosse ele soltava. E aí, uma vez eu conversando com ele, eu falei assim: imagine que aqui, entre a sua mente, entre o seu coração, o seu pensamento, existe um filtro. E aí, aquilo que vier no seu coração, que vier na sua mente, pense se compensa soltar ou não. Você vai viver muito melhor. Você vai, em vez de espantar as pessoas de perto de você, você vai aproximar elas. Pense nisso e sua vida vai ser diferente. Eu disse para ele. Isso é importante. Herodes, ele não tinha um direito de prometer aquilo que não estava na mão dele. Simplesmente por ser um rei, a menina pediu a vida de um homem de Deus. E agora, mais uma vez, Herodes vai errar. Mais uma vez ele vai errar. O primeiro erro de Herodes aqui foi
deixar ser seduzido pela sensualidade. Esse foi o primeiro erro dele. O primeiro erro que ele cometeu. E qualquer um de nós podemos cometer esse erro. É permitir nos deixar que a tentação da sensualidade nos domine. Ele permitiu isso. Esse foi o primeiro erro dele. O segundo erro dele foi fazer uma promessa a qual ele não tinha direito de fazer essa promessa. Mas mesmo depois que essa menina, instruída por sua mãe, vai e pede a vida de João Batista, ele poderia ter freado. Ele poderia ter freado aquilo, meu irmão. Mas existia um pecado na vida de Herodes, que é considerado o maior de todos os pecados. Se pecado tem mãe, meu irmão, esse pecado que eu vou te falar agora, ele é a mãe de todos os pecados. Se o pecado fosse uma fruta, vou trazer uma simbologia aqui para você entender. Se o pecado fosse uma fruta, suponhamos uma cebola que é cheia de camadas. Vamos falar de verdura, legumes, vamos falar sobre alimentação agora, só para você entender. Se o pecado fosse uma cebola cheia de camadas, e você pudesse abrir o pecado e olhar o que tem dele, uma dessas camadas seria o orgulho. O orgulho, se pecado tem mãe, é a mãe de todos os pecados. E o grande problema do orgulho, meu irmão, se você sabe qual o grande problema do orgulho, vou te dizer nessa noite, grave aí, para você mais nunca esquecer. O grande problema do orgulho é que eu não vejo orgulho em mim, quem vê são as outras pessoas. O grande problema é esse. Quando aquela menina chega para Herodes e pediu ali a vida de João Batista, ele não queria fazer aquilo, a Bíblia diz, e o rei afligiu-se, mas por causa do juramento dos que estavam à mesa com ele, ordenou que lhe desse. Por causa do juramento e por causa daqueles que estavam à mesa, porque o eu, o ego, o orgulho. Ele não queria voltar atrás por causa do seu orgulho, meu irmão. Todo pecado tem orgulho nele. Todo pecado, meu irmão, não existe pecado que não esteja o orgulho nele. O orgulho é o maior de todos os pecados e é o pecado que traz os outros. O orgulho foi o pecado de Satanás. Satanás ele foi derrotado pelo orgulho. O orgulho de Satanás o derrotou. É o pior de todos. O demônio que derrotou Satanás chama-se orgulho. O pecado que derrotou Satanás, que derrotou Lúcifer, chama-se orgulho. É o maior de todos. É o mais perigoso que existe pecado. E todo pecado, ele tem um pouco de orgulho nele. Pode analisar qualquer pecado, você vai ver o orgulho nele. E o pior de tudo, eu não consigo ver o orgulho em mim. Quem vê o orgulho em mim são as outras pessoas. Eu quero dizer para você que não há ser humano que não tenha orgulho nele. Não há. Mesmo que seja em pequena proporção, mínima proporção, mas existe orgulho no ser humano. É difícil, lidar com orgulho não é fácil, meu irmão. Não é fácil. Há pessoas que o orgulho dele é muito, outros são pequenos, mas todo ser humano tem um pouco de orgulho nele. Meu irmão, quando eu falo de orgulho aqui, eu quero dizer para você, nessa noite, para você entender melhor, que existe dois tipos de orgulho. Existe o orgulho positivo e existe o orgulho negativo. Eu falo aqui do orgulho negativo. Eu não estou falando daquele orgulho, por exemplo, seu filho tirou 10 na prova, você ficou orgulhoso com seu filho. Não, isso é um orgulho bom. Mas o orgulho ele tem dois lados. Existe o lado negativo do orgulho, que é aquela altivez de espírito. É isso que eu falo para você, é isso que a Bíblia trata. Esse tipo de orgulho, que é perigoso, meu irmão, perigoso. E por causa desse orgulho de Herodes, que era um rei, que era um tetrarca,
um governador de uma das 4 regiões do Império Romano, um quarto de uma região, tetrarca, não voltou atrás, porque o orgulho estava ali. É o maior de todos os pecados. E por esse motivo, foi ceifada a vida de um dos grandes homens de Deus, João Batista. Mas João, ele deixou a sua história, ele deixou o seu exemplo para todos nós. Quando ele disse, convém que eu diminua, e apontou para Jesus, e que ele cresça, ao qual eu não sou digno de levar as sandálias do pé. E tem na mão a sua pá, e limpará a sua eira, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Eu, na verdade, vos batizo com água, mas ele é o que batiza com Espírito Santo e com fogo. Esse é o exemplo de João Batista ao apontar Jesus para mim, para você, o Senhor e o Salvador das nossas vidas. Amém, meu irmão? Vamos ficar de pé nesse momento? Vamos orar ao Senhor?